There is a certain typical hero sequence of actions, which can be detected in stories from all over the world and from many, many periods of history. I've been looking for you, Neo. I don't know if you're ready to see what I want to show you. At last. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. You're going to have to make a choice. In the one hand, you'll have Morpheus's life, and in the other hand, you'll have your own. I'm not the one. I'm going in. So what do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Human beings are a disease, a cancer of this planet. Dodge this. You move like they do. I've never seen anyone move that fast. Do you believe it now? Your first officer. Mr. Anderson. What is he doing? He's beginning to believe. Why are there so many stories of the hero or of heroes in mythology? Well, because that's what's worth writing about. I mean, even in popular novel writing, you see the main character is a hero or a heroine. That is to say, someone who has found or achieved or done something beyond the normal range of achievement and experience. Many of the big-budget movies are using that almost like as a track. If you do it successfully, you can really capture the people's imagination. A good example was, of course, The Lion King. In The Lion King, they really used Campbell as a guide to write the story, and it was very powerfully done, very successful. Acho que a jornada do herói reflete uma estrutura mística que a gente pode considerar tanto do ponto de vista do inconsciente coletivo, na psicologia, mas uma verdade humana muito profunda. E por isso é tão palatável, e por isso a jornada do herói, na Guerra nas Estrelas, no Senhor dos Anéis, no Rei Leão, atiça e desperta tanto interesse, porque a gente se vê imediatamente refletido. É porque o cinema, desde o começo da Era de Ouro, está buscando representar algo que nós perdemos, que é a jornada da nossa alma. Então, por isso, a jornada do herói tem como ponto inicial a saída. Sair de casa, desaportar, tirar a âncora que nos dá conforto e subsídio existencial do que está ao nosso entorno e partir em viagem, começar uma viagem. Veja, essa é a estrutura, por exemplo, da Odisseia. Essa é a estrutura da Eneida. Essa é a estrutura da Divina Comédia. Essa é a estrutura do Grande Sertão Veredas. Our very conception of the hero is the Christian knight, basically. If you look at ancient heroes in Greece or in other ancient cultures, let's say, the hero didn't have to be heroic the way that we think of them at all. I know your true character. I know your pride. Your vanity. Você pega um grego pagão antes do cristianismo, não tem essa história. O que é um herói pra gente? Um herói é essa pessoa grandiosa que se sacrifica em nome de um bem maior.
Isso aí não é um herói pro grego. Um herói pro grego é alguém que tem na árvore genealógica algum deus. Tem, assim, sangue divino correndo nas veias. E por isso ele é maior que um ser humano comum. Ele faz coisas que um ser humano comum não faria. There's a reason why Disney retold Hercules the way they did, because the actual story of Hercules is that he slaughters his own children in a fit of insane rage. What has happened to you? And so, but he nonetheless is considered a hero. If you read the Iliad and you look at Achilles, who's complaining, who's brooding in his tent because they won't give him his sex slave, it's like those are the ancient heroes. E o que ele faz com esse poder? Ele não se sacrifica em nome de um bem maior. Ele busca a fama. Get up, Prince of Troy. Get up. Won't let a stone take my glory. É isso que um herói épico, um herói mesopotâmico, Gilgamesh ou Aquiles, ou todos os heróis homéricos, tal, eles buscam a fama, eles buscam fazer alguma coisa grandiosa que vai fazer eles serem lembrados depois. Ou seja, eles buscam essa imortalidade que é a celebridade entre os homens. Eles querem ser cantados, eles querem ser objetos de um poema. Que essa é a forma que eles encontraram de se tornarem imortais. It's an honor to all Phaeacia that such a hero as Odysseus of Ithaca sits among us. I will give my finest ship, heavy with gifts and food, and the finest mariners in all Phaeacia to sail you safely home. The modern hero is based on the Christian knight. That is, the person who puts their strength to the service of those that can't defend themselves. E aí, pra gente, herói, essa pessoa grandiosa que usa essa grandeza para se sacrificar em nome do bem, isso aí é típico de uma cultura cristã. Essa pessoa, ela está imitando a Cristo. O herói é uma imitação de Cristo. That is really a transformation of the vision of the hero which happened in Christian culture, that people have so imbibed in their storytelling that they don't see it anymore. And they can't see how much of the ideal of the knight, even though in reality the knights were probably boors most of the time, and they probably actually didn't at all play up to the ideal, but the ideal itself as a trope of storytelling. Now that ideal is what basically has fed into every single movie that has a hero in there. That is actually how we recognize heroism. Someone who puts their strength to the service of those that can't defend themselves. Falam tanto do herói como se fosse, o herói, a gente vai ser dependente, é o sistema e tal. O herói é a busca da nossa alma. Nossa alma tem que vencer as dificuldades que são os nossos vilões. Por isso que grandes artistas do cinema colocam o vilão como espelho do herói. O herói e o vilão são uma contraparte. Release him, or I'll cut your throat. Por que o Gollum é tão bom, o Gollum e o Frodo? Porque o Gollum é o Hobbit. O Gollum é o Hobbit que caiu. O Frodo, toda vez que ele olha pro Gollum, ele lembra que ele pode cair em qualquer momento pro pecado, ele pode se corromper, ele pode perder a identidade dele. Por que a cena é icônica do Darth Vader revelar que é o pai? Porque ele é como o Luke, porque ele é um cavaleiro Jedi do passado que se corrompeu. E o Luke pode se corromper. Então, o Luke Skywalker percebe não só a filosofia Jedi, da autocontenção da força, de como a força precisa ser vetorizada para o bem, porque a força é uma dinâmica difusa, que pode ser usada para o mal, que pode ser canalizada para multiplicar o mal. E quando ele pode matar o Darth Vader e ele renuncia à morte, ele converte o pai. Isso me parece uma jornada do herói já de tipo cristã. Você não consegue, é difícil imaginar Aquiles fazendo isso. When the chimes end, pick up your gun. Try and shoot me, Colonel. Just try. Por que a cena de faroeste é boa? Porque o contraponto, o vilão, ele é como o protagonista.
No Rastros de Ódio, de John Ford, aliás, o próprio protagonista está toda hora transitando entre o mal e o bem na alma dele. Ele pode toda hora se corromper, ele às vezes é pior do que os índios que sequestram a criança. E ele sabe disso, e ele tem consciência disso, por isso que ele vaga em direção ao vazio no final, porque ele se penitencia do que ele perdeu. Então as grandes histórias todas, o vilão reflete de algum modo o protagonista porque é o drama da nossa alma. You will complete me. Porque aparentemente é uma coisa bem preto no branco e não chiaroscuro, que a gente falou ainda há pouco. A graça do barroco de um Caravaggio, a graça de um Poderoso Chefão é que o Dom Vito Corleone é mau, mas ele também é bom. E os personagens bons também são maus. É porque nós somos bons e maus. Aqui o joio está confundido com o trigo. É só no final dos tempos que os bodes serão separados dos cabritos. Então você tem a verdade por trás. E essa verdade, ela pode ser atingida num nível muito mais profundo quando você está no mundo da fantasia do que quando você está na realidade do dia a dia. Porque nesse mundo fantástico, você é quem você quiser. Então tudo que você aprender nesse mundo fantástico vai ter uma relação com o você imaginário, né? Aquele cara que eu quero ser, que vai ser muito mais forte. E você, por estar se colocando no papel de um protagonista de uma história, muitas vezes vai perceber conceitos da realidade. E você vai trazer isso para o mundo real. Se não houver essa troca, inclusive, a fantasia não adianta de absolutamente nada e ela vira pura e simplesmente uma historinha bonitinha que daqui a 2 meses ninguém vai nem saber do que a gente está falando. Mackenny, o Mago Branco se aproxima. Não deixe que ele fale. Colocará um feitiço em nós. Temos de ser rápidos. Estão seguindo os passos de 2 jovens hobbits. Onde estão? Eles passaram por aqui antes de ontem. Eles tiveram um encontro inesperado. Isso os conforta? Quem é você? Mostre seu rosto! Não pode ser. Perdoe-me. Pensei que fosse Saruman. Eu sou Saruman. Saruman como deveria ter sido. Você caiu. Pelo fogo e pela água. Da mais profunda masmorra até o mais alto pico, lutei contra o Balrog de Morgoth. Finalmente derrotei meu inimigo e o destruí na encosta da montanha. A escuridão me pegou e vaguei fora do pensamento e do tempo. As estrelas giravam acima e cada dia era tão longo quanto a idade da Terra. Mas não era o fim. Senti vida em mim novamente. Havia sido enviado de volta até cumprir minha tarefa. Gandalf. Gandalf? Sim. Era como costumavam me chamar. Gandalf o Cinzento.
Esse era o meu nome. Gandalf. Sou Gandalf o Branco. E volto para vocês agora, em um momento decisivo.